A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Marco Gabarron, pastor auxiliar da Igreja Evangélica Missão Nacional. Hoje estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica, né? Vamos dar início à lição de número 17, que é a lição de Abraão a Samuel, é uma revisão. Nessa primeira parte, nós vamos falar acerca de dois personagens, Abraão e José do Egito, tá? Eu vou abrir aqui a tela de compartilhamento para a gente compartilhar, né, com os irmãos aqui os slides. Deixa eu ver aqui. Vou cancelar. Primeiro eu vou ver aqui o que eu fiz. Eu acabei esquecendo. Tá? Estou já indo para compartilhamento. Tá bom? Isso. Estamos iniciando aqui o compartilhamento dos slides. Tá bom, irmãos? Hoje a nossa lição é a lição 17, que vai falar de Abraão até Samuel. O versículo-chave da nossa lição é 1 Crônica 16, 24. Ele nos diz assim: anuncie entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Tá bom? Esse é o nosso versículo-chave. Fala de anunciar a Deus entre as nações, né, a sua glória e entre todos os povos as maravilhas que Deus faz. Nós temos o alvo da nossa lição, o nosso alvo hoje, né? O aluno vai saber que é necessário aprender que as histórias do Antigo Testamento são essenciais para que nós podermos compreender o Novo Testamento. Tá? Então, compreender o Antigo é essencial para nós compreendermos o Novo Testamento. Sentir, desejar aprender cada dia mais da Bíblia. Então, esse tem que ser um sentimento nosso, o desejo de aprender cada vez mais. Agir, que é investir tempo no estudo das Escrituras. Esse é muito necessário. Nós precisamos dedicar um tempo ao estudo da Palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, ao estarmos aqui na aula, na Escola Bíblica, tá bom? Nós vamos passar os próximos slides. Aqui tem uma introdução, né, acerca dos assuntos que vamos abordar hoje. Hoje nós vamos falar sobre Abraão e José do Egito. Então, os profetas, salmistas e apóstolos usaram os acontecimentos históricos do Antigo Testamento para esclarecer e reforçar suas mensagens. Esse aspecto é muito interessante porque os autores, né, tanto do Antigo quanto do Novo, eles vão fazer menção desses fatos do passado, desses acontecimentos, mostrando como Deus agiu, como Deus agiu em diversas situações, como que ele usou as pessoas, como que ele derramou da sua graça sobre a vida de vários homens. Então, eles são citados tanto nos profetas, no Salmo, como pelos apóstolos no Novo Testamento. Tá? A letra B é a citação do Salmo 103, versículos 6 e 7. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Tá? Então, esse é um texto que nos ajuda, né, nesse sentido, que o Senhor faz justiça e julga, tá? E ele manifesta os seus caminhos, a sua vontade. Isso desde Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Esses acontecimentos que os Salmos está se referindo, tá, também é aquilo que já falamos, será usado pelos profetas e depois também pelos apóstolos e pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Tá? Esses atos de justiça foram usados depois como base de louvor e como ilustração de ensinamento.
Então, aquilo que Deus fez, os seus atos, tá, são usados como louvor e como ilustração de ensino. Para entender melhor o objetivo, né, dessa aplicação, é para entender melhor quem é Deus que trata conosco, tá? Como também conhecer a sua vontade para a nossa vida. Tá? Então, que Deus é que trata conosco. Tá? Quem é esse Deus? E conhecer melhor a vontade dele para nossas vidas. Então, vamos falar da promessa, falar desse personagem Abraão. Primeiro aspecto, né, a Abraão Deus revelou: farei de você uma grande nação, eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra, está em Gênesis 12, versículo 2 e 3. Tá? Então, esse aspecto da promessa de Deus a Abraão é um dos fatos importantes, né, deste personagem do nosso estudo. Abraão, chamado por Deus, e é para ele que Deus faz uma promessa da descendência dele fazer uma grande nação e também da descendência dele abençoar todas as famílias da terra. Esses aspectos relacionados a Abraão, que diz respeito a essa promessa, depois serão usados tanto pelos profetas como pelos apóstolos. Tá? Mas a bênção que foi prometida a Abraão demorou para ser consumada. Tá? Tanto a promessa de um descendente, que foi Ismael, Isaac, tá? Que demorou em torno de 25 anos até que Deus cumprisse aquilo que ele havia prometido a Abraão, como também a promessa, né, da posse da terra, que levou mais de 400 anos, tá? E também, né, essa questão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através do descendente de Abraão, que demorou, né, quase 2000 anos até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, aqui, ó, continuando falando sobre a promessa, parecia que Abraão não veria o cumprimento dessa promessa. Tá? Mas, na velhice do patriarca, Deus renovou a promessa. Então, quando ele já estava velho, com quase 100 anos de idade, Deus renova a promessa. O texto é esse de Gênesis 15, de 5 e versículo 6. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olha para as estrelas e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, esse fato, esse acontecimento com Abraão, em que Deus traz a ele uma renovação da promessa que havia feito, porque com a demora, Abraão provavelmente começou a alimentar no coração a dúvida, mas Deus então traz essa renovação da promessa. Tá? E essa parte que ele cita aqui, ó, Abraão creu no Senhor, isso lhe foi atribuído para a justiça. Paulo, lá no Novo Testamento, em Romanos 4, versículo 3, ele vai usar essa passagem na sua alegação, né, na sua carta aos Romanos, falando acerca da fé de Abraão. Tá? Falando de que nós temos que ter uma fé semelhante à fé de Abraão. Então, ele vai usar essa passagem, está lá citada em Romanos 4:3. Então, é interessante esse aspecto, né, de como que os fatos do passado, né, os acontecimentos do passado, eles são interpretados depois pelos profetas, são salmos que trazem um louvor a Deus pelos atos e pelos feitos, e depois também são interpretados pelos apóstolos no Novo Testamento. Tá bom? Trazendo uma interpretação, trazendo um entendimento acerca dessas passagens. Tá? Ainda falando da promessa,
aqui nos fala que o apóstolo Paulo usou a passagem de Deus a Abraão para demonstrar que todos os judeus ou não podem ser salvos pela fé. Tá? Isso está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, aqui uma outra carta de Paulo, Paulo também fazendo menção aos fatos ocorridos lá no passado com Abraão, acerca das promessas de Deus a ele e de que da sua descendência todos os povos serão abençoados, e Paulo está utilizando essa passagem na sua escrita aos Gálatas, né? Falando acerca da justificação pela fé, né? Baseado naquela promessa que Deus fez a Abraão. Trazendo, então, o entendimento. Né? Ao estudarmos o Antigo Testamento, tá? Temos o conhecimento dos fatos, né? Das histórias, do que ocorreu, e ao ler o Novo Testamento, conseguimos entender, porque os escritos trazem, né, uma explicação, uma interpretação dos fatos ocorridos lá no Antigo Testamento. Seguindo em frente, falando agora do encontro com Melquisedeque, esses vários aspectos estão relacionados à pessoa do patriarca Abraão. Agora falando acerca de Melquisedeque, que nós já estudamos no decorrer dessa lição, falamos sobre Abraão. Então, para legitimar o sumo sacerdócio de Jesus, o escritor aproveitou o encontro de Abraão com Melquisedeque. Então, aquele encontro que ocorreu lá no passado, tá, entre Abraão e Melquisedeque, agora é interpretado, tá, no Novo Testamento, principalmente no livro de Hebreus. Tá? E isso tem uma razão de ser, pois, sob a lei, o sacerdote tinha que ser da linhagem de Levi e da família de Araão. Então, não podia ser de outra linhagem. E Jesus é da linhagem de Judá, da tribo de Judá. Então, ele não poderia ser sacerdote, eu não poderia pertencer ao sacerdote. Aí o intérprete traz esse entendimento, falando desse sacerdócio, desse sacerdote Melquisedeque, colocando Jesus na linhagem desse sacerdote, tá? Que é o texto que está em Hebreus 5, de 9 a 10. Então, nos diz assim, ó, mas na nova aliança, que é a nova aliança em Cristo, isso foi mudado, pois Jesus, então, é da tribo de Judá. O texto nos diz assim, ó, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, falando de Jesus Cristo. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, não segundo a ordem, né, de Araão, o sacerdote, conforme foi escolhido lá no passado, lá no deserto, por Moisés, escolhido por Deus, né, para fazer toda a cerimônia, né, das ofertas e dos sacrifícios que deveriam ser apresentados no tabernáculo. Tá? Então, ele alinha esse encontro de Abraão com esse sacerdote Melquisedeque e estabelece que Jesus segue a ordem, né, sacerdotal de Melquisedeque. Tá bom? Isso é a interpretação que faz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 9 e 10. Tá? Seguindo aqui ainda a questão agora falando sobre Sodoma e Gomorra, que é outro momento, né, quando Abraão intercede por Ló, que mora nessa região, e Deus havia avisado a ele que iria destruir aquela região, e de fato isso ocorreu. Ló é tirado de lá com a sua família e as cidades são destruídas, e esse exemplo dessa destruição é usado em várias circunstâncias pelos profetas, nos Salmos e também no Novo Testamento, para ilustrar como que Deus castiga e como que Deus faz a sua justiça. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra está registrada em Gênesis, mas ela aparece várias vezes para ilustrar o ensino dos profetas e também do próprio Jesus. Tá bom? Na letra B, nós temos aqui, então, o profeta Isaías, que denunciou os pecados do reino de Judá.
Aí fala Isaías, capítulo 1, versículo 10, fala assim, ó, príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povos de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Então, colocando que os príncipes, tá, nos dias de hoje, eram como se fossem, né, daquela época lá, o povo de Sodoma e Gomorra. Tá? Um povo pecador, ímpio, tá? Que não dava ouvido à palavra de Deus. Seguindo em frente, ainda com mais exemplos acerca de Sodoma e Gomorra, nós temos aqui na letra C o profeta Jeremias, também denunciou, fazendo essa comparação, dizendo assim, ó, nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Então, Jeremias, na sua profecia acerca das faltas e dos pecados que eram cometidos em Jerusalém pelo povo, tá, faz essa comparação, dizendo que eles são iguais a Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Tá? Jeremias 23, 14. Temos ainda mais exemplos dessa Sodoma, exemplos de Sodoma e Gomorra. Na letra D, temos aqui uma citação do profeta Amós, que diz assim, ó, destruí alguns de vocês como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor, Amós 4:11. Então, aqui fazendo também menção e comparando, né, a destruição que Deus fez com a destruição de Sodoma e Gomorra, e dizendo que era um toco queimado, que o povo de Israel era um toco que foi tirado do fogo, mesmo assim queimado, eles não se converteram a Deus. Tá? E essa comparação aí com Sodoma e Gomorra. Temos também a letra E, né, o profeta Sofonias, que nos diz assim, ó, portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campos de urtiga, poços de sal e desolação perpétua. Então, o profeta falando de uma destruição sobre Moabe e Amon e usando a referência aqui, o exemplo daquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Tá? Ainda tem mais um ou dois aqui, vamos ver agora. Na letra F, né? O Senhor Jesus, né, a relembrou para condenar aqueles que o rejeitavam, né? E ele fala assim, ó, e você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Olha que interessante essa comparação que Jesus fala, né? Jesus está fazendo, ele está interpretando, ele está falando da cidade de Cafarnaum, que ele foi, pregou, estabeleceu ali o seu ministério, né? Era o centro ali, a base do seu ministério foi a cidade de Cafarnaum, que era uma cidade que ficava à margem do Mar da Galileia, né? E ali Deus ele fez diversos milagres, né? Operou de forma abundante naquele lugar. E aí ele faz essa comparação, né? Condenando Cafarnaum por causa da sua incredulidade, dizendo que se o que ele fez em Cafarnaum tivesse acontecido lá em Sodoma, ela não teria sido destruída. Né? Interessante essa comparação, porque mostrando que o povo de Cafarnaum, apesar de ver e terem visto Jesus fazer tantas coisas, mesmo assim, eles ainda eram de coração duro e incrédulo. Né? E Jesus está pegando um fato lá do Gênesis, que aconteceu com Abraão, né, e Ló, tá? E trazendo uma interpretação para uma aplicação que ele está fazendo, trazendo então uma aplicação, um entendimento, um ensinamento acerca de como eles eram incrédulos, né, diante de tudo aquilo que Jesus havia realizado ali na cidade de Cafarnaum.
Muito interessante esse texto, né? Temos também aqui Pedro e Judas, que usaram também essa mesma situação, esse caso, para ensinar como Deus castiga os ímpios, mas livra os justos, que é o que foi que aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? Abraão intercedeu por Ló e ficou naquele diálogo com Deus, né? Se tiver 20 justos, você vai destruir? Deus falou, não vou destruir, né? E aí foi tudo aquele diálogo, sendo que não havia, só havia Ló, né, naquele lugar, tá? Mas Deus destruiu aquela cidade e preservou o justo, tá? E eu vou colocar aqui os textos, né? Ainda nesse exemplo, né? O texto de Pedro, do apóstolo Pedro, tá? O versículo é assim, ó, e conduzindo e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Então, 2 Pedro capítulo 2, versículos 6 e 7. Então, falando de como Deus vai fazer. É um exemplo, né? Sodoma e Gomorra é um exemplo. Então, nós estamos fazendo uma leitura do Novo Testamento, no caso, a segunda carta de Pedro, e olhando para um exemplo do passado ocorrido lá em Gênesis, que foi aplicado por ele nessa sua carta, mostrando como que Deus faz, tá? E é um exemplo. Isso serve para nós também nos dias de hoje. O Senhor não vai destruir o justo com o ímpio. O Senhor há de fazer justiça, mas há de preservar o ímpio. Tá bom? A outra outro exemplo é Judas. Tá? O texto diz assim, ó, igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo de castigo de um fogo eterno. Judas capítulo 1, versículo 7. Então, falando aqui da prática, né, da homossexualidade, tá? E que Deus vai trazer castigo e fogo eterno sobre essa situação, sobre esse tipo de postura, de pecado nos dias de hoje, assim como ocorreu lá no passado com Sodoma e Gomorra. Então, é uma carta que foi escrita para aquele contexto da época de Judas, tá? Tem aplicação para nós nos dias de hoje, e a leitura que ele faz é buscar o exemplo lá no passado da destruição que ocorreu lá em Sodoma e Gomorra por causa das práticas da imoralidade que eles adotaram. Tá ok? Vamos seguir em frente aqui, ver se tem mais um exemplo. Seus descendentes de Isaac. Abraão, quando se preparava para oferecer o seu filho Isaac em sacrifício a Deus, lembrou-se da promessa. Tá? Por quê? Ele não tinha outro descendente, o descendente tinha Ismael, mas o descendente dele para a continuidade da promessa era sobre Isaac. Então diz assim, ó, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Está lá em Gênesis 21, 12b. Tá? Ele teve Ismael com Agar, mas era o filho dele com Sara, que é a descendência. Tá? Então, Abraão se prepara, naquele momento em que ele vai oferecer o seu filho, né, em sacrifício. Nós vamos ver aqui os outros textos que vão nos ajudar a entender melhor. Ele creu, então, que Deus iria ressuscitá-lo, pois só assim ele teria uma descendência. Então, naquele momento, Abraão, o texto de Hebreus, traz essa interpretação, esse entendimento de que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Tá? E então, Deus pediu a ele o sacrifício do seu filho. Abraão não questionou e vai ao Monte Moriá para sacrificar Isaac, né, dando uma demonstração tremenda de fé naquilo que Deus estava pedindo que ele fizesse. E ele foi com essa certeza no coração, que é a interpretação de Hebreus 11, 19,
que ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos, porque ele precisava de um descendente, já que Deus disse que através da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abençoadas através do seu descendente. O seu descendente, lá no futuro, é Jesus Cristo. Então, ele foi com essa fé, com essa palavra no seu coração, tá? Que Deus não iria permitir que ele morresse. E se morresse, ele iria ser ressuscitado, porque havia necessidade de um descendente. Dar continuidade aqui. A história de Israel para hoje. Então, irmãos, a história de Abraão é um verdadeiro exemplo de como Deus escolhe e cuida de seu povo. Mesmo com toda a desobediência, Deus cumpriu sua promessa e preservou a nação. Tá? O mesmo se aplica a nós, como igreja. Tá? Alguém duvida da escolha e do cuidado de Deus para com seus servos? E principalmente de que ele é fiel para cumprir suas promessas? Nós temos que ter essas duas certezas no coração, irmãos. Não podemos ter dúvidas, né? De que Deus cuida dos seus filhos, cuida de nós, tá? E de que ele é fiel em cumprir as suas promessas na nossa vida. Tá? Assim como ele foi fiel com Abraão, depois ele foi fiel com o seu povo, que em muitos momentos lhe desobedeceu, deixou de cumprir com a aliança que havia sido firmada com ele, tá? E Deus o castigou e eles sofreram por isso, mas Deus sempre foi fiel e Deus cumpriu para com eles as suas promessas. Então nós temos que acreditar, né? De que Deus cuida dos seus servos e de que ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas. Vamos falar agora de José, José do Egito, né? A letra A, aqui nos fala acerca da sabedoria e a providência de Deus relacionada à vida de José. Então, aqui nessa história de José, os autores, que no caso nós vamos ler o Salmo 105, versículo de 16 até 19, então nos fala desse entendimento, como que eles entenderam essa história de José. E aqui o Salmo nos diz assim, ó, Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Tá? Então, aqui o salmista, de uma forma poética, trazendo um entendimento, uma interpretação dos fatos relacionados a José. De como Deus age, a sabedoria de Deus, a providência de Deus, de como Deus preparou José para que depois pudesse preservar o seu povo. Porque quando veio a fome, né, Jacó, em dificuldade com a sua família, teve que ir para o Egito buscar alimento, que é onde tinha cereais, tinha alimento em abundância. E aí, por fim, depois de todo aquele drama familiar de José com seus irmãos, toda a família vai terminar no Egito. Tá? Gênesis termina com toda a família de Jacó morando no Egito. Tá, ok? Vamos seguir em frente aqui na letra A ainda, né? Tem mais uma parte do versículo que diz assim, aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou com a mais alta autoridade daquela terra, para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Depois foi para o Egito e ficou morando naquela terra. Aí Salmo 105, versículo 23 até o 20. Né? Então, aí trazendo todo esse entendimento de como Deus faz, de como Deus age. Tá? Que é o que nós estamos buscando ao estudar o Antigo Testamento, compreender o agir de Deus, entender melhor como que Deus trabalha, como que Deus faz, né, em todos os aspectos para que ele cumpra o seu propósito. Tá? Nós vamos seguir em
José ainda, a letra B, José sabia da promessa de Deus a Abraão, de que os filhos de Israel seriam escravizados em terra estranha por longos anos, mas que no fim seriam livres e vitoriosos. Então, o texto de Gênesis, capítulo 15, versículo 13 e 14, nos diz, né? Abraão já sabia e José também tomou conhecimento. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que a escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Tá? Todos esses fatos que estão aqui, nós estamos falando, né, que é de conhecimento de José, depois eles também são usados lá no Novo Testamento, tá? Por Estevão, né, no seu discurso, tá? Quando ele fala ali no Sinédrio. Então, esse conhecimento, esses fatos históricos são interpretados, tá? Lá no Novo Testamento. Então, temos que conhecer o Antigo Testamento, essas histórias, para compreender o Novo Testamento quando nós estivermos estudando, fazendo as nossas leituras do Testamento. A letra C nos diz assim: por isso José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo aos filhos de Israel. Então, tendo conhecimento das profecias do Senhor acerca do povo de Israel, de que seriam escravizados, e sabendo dessa situação, que depois disso seriam libertos, então ele fez menção, quando o povo estava saindo do Egito, que os seus ossos, né, deu ordem a respeito dos seus próprios ossos, que deveriam ser levados para a terra prometida. Ok? Então, chegando aqui à história de Israel para hoje, são 2 slides, nós vamos ler em 2 etapas, tá? José é também uma figura peculiar da história do povo, por viver pela fé e crer nas promessas de Deus. Então, 2 aspectos importantes: a vida de fé e crer nas promessas de Deus. Aos cristãos, a palavra também nos revela uma grande promessa que é feita à igreja. O texto é de João 14:1, que diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creia também em mim. Outro slide, que é a continuação do versículo, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, a continuação, né, de João 14, nós lemos o versículo 1, aqui o versículo 2 e 3. A questão para nós é se nós vivemos pela fé e se nós cremos no cumprimento das promessas de Deus. Tá? Eu vou sair aqui do slide, voltar aqui para a nossa tela principal, né? Vou parar aqui o compartilhamento para a gente conversar alguns minutinhos aqui para falar acerca desse aspecto, né? De que se nós vivemos pela fé e se nós cremos no cumprimento das promessas de Deus, né? Baseado no que nós vimos aqui no exemplo, né, final agora, de José do Egito, que acreditou, né, nos sonhos que ele teve, de que ele seria uma pessoa importante, que os seus irmãos iriam se dobrar a ele, né? E que ele iria se sobressair perante os seus irmãos. Ele acreditou, tá? Ele acreditou nessa revelação, ele teve fé nessa revelação, ele acreditou nesta promessa e ela acabou se cumprindo. Se nós somos assim também, se nós acreditamos, tá? Ou se nós temos, como até o pastor Ed René outro dia numa mensagem falou, que muita gente na igreja tem dúvidas, né? Não crê em certas promessas que a palavra de Deus tem para nós, para a sua igreja, né? Então, eu queria ouvir vocês aí, o que vocês acham? Você acredita, Fátima, Dirces, o Davi, Mário, vocês acreditam nas promessas de Deus? Crê que Deus vai cumprir as suas promessas?
Alguém vai falar? Pastor, eu creio que Deus vai cumprir as promessas, né? Até porque no Antigo Testamento já foi confirmado todas que ele fez, ele cumpriu. Então, como o senhor mesmo falou, a gente precisa ler todo o contexto bíblico, porque a partir de um testamento a gente confirma o outro e vice-versa, né? Sim. Então, a partir dessas confirmações que Deus prometeu e cumpriu, não tem por que ele não cumprir dessa vez também, né? Tá. Agora, assim, a gente tem um exemplo de que eu acho assim, que nós falarmos que a gente acredita é muito fácil, né? Muito fácil. Ah, nós acreditamos, eu creio, eu acredito nas promessas de Deus. Agora, viver, né, o tempo dessa espera, né, ou a expectativa de, de que quando isso vai acontecer é que é complicado. A gente tem um exemplo que é quando o povo estava no deserto, quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto. Moisés subiu lá no monte, né, para tratar com Deus, e ele acabou demorando. O que o povo fez, né, mediante aquela demora? Ah, Moisés sumiu, Moisés foi embora. O povo mandou Araão fazer um bezerro, né, e começou a adorar aquele bezerro. Né? Então, aquela demora acabou trazendo uma consequência. Né? O povo acabou abandonando a fé, acabou abandonando as promessas e teve dificuldade em permanecer. O que vocês acham? Esse é um exemplo que eu trouxe. Eu tenho outro exemplo, né, que é aquele que Jesus disse assim, ó, em Lucas 24, 49. Ele diz assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Então havia, conforme 1 Coríntios 15, 6, em torno de 500 pessoas, né, nesse momento da ascensão de Jesus Cristo. Tá? Mas quantos que tinham quando o Espírito foi derramado sobre a igreja? Não tinha 500 mais, né? Tinha somente 120. Né? Então, onde é que estavam aqueles outros, né? Os outros 380, né? Provavelmente foram embora, cuidar das suas plantações, cuidar do seu gado, cuidar das suas casas, né? E abandonaram aquilo que era uma promessa do Senhor de que ele iria derramar o seu espírito, conforme ele havia prometido, está lá em João, capítulo 16, né? Dizendo que ele iria enviar um consolador. Né? O que vocês acham? Parece que o tempo ele se torna cruel, né? E a gente acaba perdendo a fé, perdendo, né, a fé no cumprimento dessas promessas. Né? Alguém vai falar alguma coisa? Fátima? Pastor, eu falo. Estão ouvindo? Estou ouvindo. Eu vejo pelo lado do fortalecimento da fé nos momentos difíceis, né? Que muitas pessoas olham para o evangélico, para o crente, né? Para aquele que considera o Jesus o Salvador, né? Como, não, essa pessoa não sofre, essa pessoa, né, não passa por momentos difíceis, né? E quando nós, cristãos, passamos por esses momentos, acho que é onde nós temos que fortalecer ainda mais a nossa fé, né? Como você disse, né, 40 anos no deserto é onde as pessoas, né, duvidaram, não botaram, não tiveram a fé em Moisés, né, nas promessas que Deus fez por ele, né? Então, essa caminhada é difícil, é onde o inimigo fica na beira, né? Ele fica na espreita. Ah, tá lá, mais um crente que não confia nas promessas, mais um crente que está lá com um problema, não se apega, dobrar o joelho, orar, pedir mais, ficar fortalecido, né? Buscar o refúgio onde nós confiamos, né? São os momentos mais delicados e difíceis na vida de um cristão, né? Tá. Ô, Fátima, você vai falar também? Você tem que abre o microfone. Não, é bem por aí mesmo. A gente. Eu acho assim que a gente tem a fé, né? E a gente acredita nas promessas.
mas às vezes a demora dos acontecimentos, a gente fica meio perdido, né? No será. Será que Deus está ouvindo? Será que Deus vai fazer? Mas, assim, existe nesta caminhada, na nossa vida cristã, eu acho assim que existe um momento que Deus ele faz nos lembrar, né? Então acontece algo sobre aquilo que a gente está fazendo, e que fala, não, é por aí mesmo, então eu vou continuar orando, vou continuar buscando, porque é isso que Deus quer mesmo. Mas existe se eu dizer enfraquecimento, eu acho que a gente tem tantas coisas que pede para o Senhor e umas ficam para trás, vamos dizer assim. Então a gente fica meio perdido. Mas quando passa, né, por situação difícil, aí e aquilo aí que a gente vai buscar o Senhor, é onde a nossa fé é reavivada, né? E a gente lembra das promessas e fala, não, o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu acho que Deus está sempre nos lembrando que Ele é fiel e que Ele fez promessa e que nós devemos continuar nessa fé. O próprio Deus, Ele revela isso para o cristão, para nós. Porque senão a gente já desistiria de vez, né? Já desistiria de vez. Eu acho que é isso. Tá ok. Me permita só fazer mais um comentário e e depois a gente já vai partir para o encerramento. Eu acho que o que dificulta para muitos irmãos é a demora. Às vezes as pessoas querem as coisas de imediato. E nós vivemos nosso tempo, as coisas são tudo para ontem, é tudo rápido, tem que ser imediato, tem que acontecer o mais rápido possível. As pessoas não têm muita paciência para esperar, né? E essa demora, não sei se a palavra certa seria demora. Esse tempo que leva, né, para que se concretize algo que nós esperamos, às vezes rouba a nossa fé, né? Um exemplo que eu tenho assim da minha mãe. Minha mãe orou durante quase 30 anos pela conversão do meu pai, né? Não é 3 dias, 30 dias, né? 30 anos, então orando, aquela expectativa. Então, a gente pode chegar um momento em que você fala, isso aí não vai acontecer, porque estou orando faz tantos anos e não acontece. Mas Deus sabe como fazer e no momento certo. Então, na hora certa, Deus tocou no coração dele, ele aceitou a mensagem de salvação, ele se converteu a Cristo e viveu alguns anos servindo ao Senhor, tá? Então, mas levou um tempo considerável, né? Então, o problema para nós, da nossa geração, é a questão do tempo, que nós falamos, está demorando muito, né? Outro aspecto que eu acho que dificulta para nós é a falta de conhecimento. Nós vivemos num tempo em que os irmãos têm pouco conhecimento da palavra de Deus, né? Tem pouco entendimento, pouco conhecimento. Isso é uma barreira, né? Porque se a gente pegar esses exemplos que nós citamos aqui, o povo lá que mandou Araão fazer um bezerro quando Moisés demorou, Jesus quando falou aquela multidão, né, de quase 500 pessoas e depois só sobrou 120, então a gente percebe que essas coisas podem acontecer. Então, se temos conhecimento, a gente tem como, né, se fortalecer enquanto aguardamos o cumprimento dessas promessas. E o outro aspecto que também eu acho que é importante a gente pensar, em termos dessas promessas, é que muitas vezes as pessoas fazem promessas que estão fora da realidade, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. As pessoas esperam, né, coisas, esperam receber coisas, né, e querem que se cumpra na sua vida coisas que é equivocado. A palavra de Deus não ensina nada daquilo, né? E as pessoas estão pedindo a Deus que realize, de certa forma, exigindo da parte de Deus, né, algo
que é equivocado. Então, também está relacionada à questão da falta de conhecimento, porque as promessas de Deus, que com certeza vão se cumprir, dizem respeito à salvação. A salvação, quando a nossa salvação, a salvação da nossa família, a salvação dos nossos amigos, né? Essa nossa intercessão, né, baseado nas promessas de Deus de que as pessoas serão salvas através dessa mensagem de salvação anunciada por Jesus Cristo, né? Promessa de vida eterna. Então, essas promessas jamais vão falhar, Deus vai cumprir. E as pessoas não têm conhecimento e fazem uma série de confusão. Promessas acerca da vida eterna e também promessa de uma nova casa, de uma nova moradia, que nós vamos ter um novo lugar onde nós estaremos com Cristo morando, estaremos com Ele para sempre. Então, essas promessas jamais vão falhar. Agora, promessas equivocadas, coisas da nossa cabeça, que a gente acha que Deus tem que nos dar, né? Falta de conhecimento. Então, tudo isso tira uma fé que a pessoa acha que tem, mas na verdade não tem, é uma fé vazia, desprovida de conhecimento, tá? E a pessoa não vai ver aquilo se cumprir na sua vida. E aí a pessoa cai em desânimo, a pessoa cai da fé, e a pessoa, muitos acabam por não ver o cumprimento dessas promessas, né? Acabam abandonando até a fé em Jesus Cristo. Tá bom? Irmãos, esse aqui é um apanhado, né, que eu fiz aqui. Talvez tenha mais coisas a acrescentar. Se vocês quiserem falar, a gente pode ouvir ainda, né? Vai fazer parte dessa nossa gravação. Se não, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Tá ok? Alguém vai falar? Pastor, eu queria só fazer um comentário, né? Dentro dessa parte final que o senhor falou aí, das promessas de salvação e tal. Bom, falando de mim, eu procuro levar isso como promessa para minha vida, né? Eu não tenho na minha cabeça um conceito de Deus vai me dar todas as coisas que eu quero aqui. Não, nunca, desde que eu me converti, nunca levei para esse caminho. Eu sempre levo para o caminho de salvação, de vida eterna, né? Do Espírito Santo. Então essa é a promessa que eu tenho para mim firmar. Tipo assim, Deus prometeu, isso ele vai cumprir, né? E aí, algumas vezes, eu percebo que, por desejos nossos, né? Então, sei lá, eu quero ter um carro, vou falar um exemplo assim. De repente, eu ouço o pastor, por acaso, prega algo semelhante, eu já levo isso como promessa para mim, que Deus vai me dar, e acho que é isso e pronto. E às vezes não é, Deus não está falando isso para você literalmente, mas a sua vontade é tão grande que te faz pensar que é. Então, eu acho que tem um pouco esse detalhe também do nosso querer demais, acaba atrapalhando também um pouco. Não que Deus não possa dar, né? Ele é Senhor de tudo, ele tem autoridade e pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus. Mas eu acho que o nosso lado humano acaba pesando um pouquinho, né? E isso acaba atrapalhando um pouco e a gente acaba cobrando de Deus algo que nem sequer prometeu de fato. Então eu acho que esse lado humano nós também tem que ser meio que a gente tem que conseguir quebrar mais ele e viver mais pelo Espírito, né? Esse é mais ou menos o meu pensamento. Então, o que você está dizendo, Davi, é bastante interessante, porque você é uma pessoa que tem buscado adquirir conhecimento, entendimento, buscado estudar a palavra e tal. Então, você está crescendo no conhecimento da graça. Então, você consegue identificar essas situações, que às vezes as pessoas colocam, né, como você citou, a promessa, né, num bem material, né, e querem aquilo. E se aquilo acontecer, tá tudo bem. O problema é quando não acontece, entendeu? Como é que o cara lida com essa frustração? Que foi o que aconteceu quando nós estávamos na Vila Carrão, pastoreando a igreja lá, eu e a Fátima na Vila Carrão, nós recebemos um casal que veio para conversar, um aconselhamento. Eles vieram assistir o culto, conversamos com ele foi embora frustrado. Nós não conseguimos convencê-lo, né? E ele frustrado na fé, porque ele fez uma promessa, ele queria algo, aí a igreja estipulou que para ele alcançar aquilo, ele tinha que dar um X lá, uma quantia lá, e ele acreditou naquilo, acreditou naquela palavra, naquela promessa, e ele fez o que a igreja mandou,
deu lá o valor, entregou lá, e não aconteceu o que ele esperava. Se tivesse acontecido o que ele esperava, tá tudo bem. Agora não aconteceu. E aí, como é que você lida com esse cara, esse irmão frustrado, decepcionado, porque aí, se ele vai reclamar com o pastor vai falar assim, você não tem fé. Então, ele jogou o cara num beco sem saída. Além de ele não ter alcançado o que ele queria, ele perdeu um valor e ainda foi jogado num beco sem saída, porque o problema é ele não tem fé. Tá? E aí fica essa situação. Então o cara tem que lidar com a frustração, com a perda, tá? E aí decepcionado. Aí ele vai criticar quem? Ele vai jogar a culpa em Deus. Deus não ouviu a minha oração, Deus não me atende e tal. E aí pode até perder a fé. Se ele tinha um pouco de fé, ele pode até perder a fé que ele tinha. Então a gente tem que entender que as promessas de Deus são relativas às coisas que dizem respeito ao reino de Deus, ao reino. E não a esse reino material nosso aqui, dessa vida nossa aqui. Deus pode abençoar a nossa vida? Com certeza Deus está abençoando a nossa vida todos os dias. Deus está abençoando a nossa vida. Deus pode trazer prosperidade na nossa casa? Com certeza Deus pode. Agora, isso aí é um mistério. Ninguém sabe dizer exatamente que um prospera e às vezes o outro não prospera. Entendeu? Então é isso que eu vejo. Acerca dessa falta de conhecimento, muitas pessoas acabam se decepcionando com a fé. Alguém mais quer falar? Você vai falar, Davi? Verdade. Só um último comentário, né? Igual o senhor comentou, a gente não tem um mistério, né? Se a gente pegar, por exemplo, o próprio exemplo de José, né? Deus, ele prosperou José. Então a gente vê muita pregação, muitas pessoas comentando, Deus honrou José, não sei o que e tal. Mas Deus tinha um propósito em cima dele, porque em cima de José ele salvou todo o povo, né? Então Deus não prosperou ele à toa. Deus colocou onde José estava, porque a partir daquela situação, José podia trazer todo o povo dele, o povo que Deus já tinha escolhido para ele, para restaurar e salvar, para depois tirar também depois eles do Egito, né? Então tudo tem um propósito, a gente precisa... Tem. É como nós vimos, né? Naquela interpretação que o salmista está fazendo do fato ocorrido lá com José, ele está mostrando como que Deus age, como que é o propósito de Deus. Então, Deus agiu com propósito sobre a vida de José para uma finalidade que foi a de preservar a sua família. Jacó, seus irmãos, toda aquela família, por causa de um período de grande fome que iria vir sobre a terra, né? Iria vir. Então, a interpretação que ele faz, mostrando como que Deus faz, como que Deus trabalha, como que Deus age, que é o que nós temos enfatizado. Eu, pelo menos, conversei já com alguns alunos, temos enfatizado isso, que é interessante estudar o Antigo Testamento, como nós estamos fazendo, para a gente conhecer como que Deus faz, como que Deus age, como que Deus trabalha, né? Porque, às vezes, a figura de Deus para nós ela é muito assim, destituída, ela é muito deturpada. A gente não tem uma imagem interessante de Deus, de como ele age, de como ele trabalha, de como ele faz, de como é as suas ações. Então, ao estudar o Antigo Testamento, a gente vai perceber isso, como que Deus faz. E nesse caso de José, Deus levantou José para esse propósito, para essa finalidade, tá? E nos últimos capítulos, agora não me lembro o versículo, mas acho que no último livro do Gênesis, capítulo 50, fala justamente isso, que ele foi levantado para essa finalidade. José foi levantado para essa finalidade. Tá bom? Alguém mais quer comentar? O Mário vai falar alguma coisa, Mário? Ok. Irmãos, então acho que se não tem mais nada, nós vamos encerrar. Eu quero agradecer, né, aos irmãos que participaram da nossa aula de hoje, que foi muito boa. A gente pôde falar desses aspectos que é muito interessante, a questão da fé, de acreditar nas promessas de Deus, né, acreditar naquilo que Deus faz, e nas suas promessas para nós e para a sua igreja, tá? E alargar a nossa capacidade de entendimento de como Deus age, como que Deus trabalha, tá? Que é isso que nós fizemos. Nós já temos estudado pontualmente esses heróis da fé, né? Abraão, José, tá? E nós vamos repassar vendo por esse aspecto, né? De como
os intérpretes, né, seja os profetas, salmos, ou no Novo Testamento os apóstolos nas suas cartas, olharam para esses acontecimentos do passado, trazendo uma interpretação. Então, achei bastante interessante, e na semana que vem nós continuamos para falar dos outros, tá? E aí concluímos a nossa lição 17, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, tá bom? Davi, fique à vontade para encerrar, e nós vamos orar agradecendo a Deus, tá bom?